Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 179 Monastério da Luz. Quando Niyan atravessou a densa região florestal, viu um Camirum avançando além da sombra das árvores. Camirum significava pureza e luz na antiga língua comum. Era um estilo de arquitetura amplamente visto nos santuários sagrados espalhados pelas várias regiões do Império. Sua característica mais notável era a pedra branca Camirum, o material primário utilizado na construção de edifícios deste estilo. Era muito mais deslumbrante do que a pedra branca comum, refletindo halos brilhantes sob os raios do sol enquanto dava um sentimento de santidade incorruptível. Além disso, os edifícios de Camirum geralmente tinham telhados redondos que eram carmesim profundo. O Monastério da Luz caiu em ruínas após os séculos de negligência, seus muros de pedra brancos cobertos de barro e sujeira, não refletindo mesmo o menor vislumbre. Já havia sido um lugar sagrado de peregrinação, mas agora estava em ruínas. Seus anos de esplendor passaram há muito tempo. Na frente do monastério havia uma praça aberta onde no centro estava a estátua de um anjo. Tinha uma expressão piedosa no rosto, embora agora não fosse visível sob a corrosão e o desgaste. Niyan pisou levemente enquanto se dirigia para a entrada do monastério. Os portões estavam abertos, permitindo que ele olhasse para dentro. Ele podia distinguir figuras humanoides cobertas no esconderijo vermelho ao redor do pátio. Eles tinham costas torcidas, carregando uma adaga em cada mão. Eram bandidos. Herege de capa vermelha, nível 30. Saúde, 1200. Geralmente, as criaturas do tipo ladrão tinham pequenas quantidades de saúde, mas seus ataques eram bastante ferozes. Eles eram até capazes de stunar jogadores com um concussive blow de vez em quando. Por outro lado, como monstros humanos, dinheiro e itens poderiam ser roubados de seus bolsos. Então, os ladrões do nível 30 que aprenderam Steel encontrariam um treinamento aqui bastante lucrativo. Os hereges de capa vermelhas eram classificados como criaturas malignas. Então, o título de Demon Hunter intermediário de Niyan poderia enfraquecer suas estatísticas em 20%, tornando-os mais fáceis de lidar. Ele poderia dar em cerca de 300 dano em cada ataque. Niyan ainda era apenas o nível 17, então, lutar contra esses hereges de capa vermelha levaria muito tempo. Ele decidiu simplesmente se esgueirar ao redor deles. Niyan atravessou o portão, onde descobriu uma barra de pedra saindo do chão. Foi inscrito com caracteres da antiga língua comum. Como estava gravemente danificado pela corrosão, ele só conseguiu distinguir algumas palavras. 10 paladinos sagrados. À medida que a Era das Trevas está prestes a passar, aguardamos o descanso da luz. A lenda dos 10 paladinos sagrados era um velho conto popular passado de geração em geração na província de Glenin. Suas origens remontam à Era das Trevas. Disse de um grupo de heróis inflexíveis que lutaram contra a tirania dos dragões implacáveis enquanto espalhava fé na luz. Eles fundaram o Monastério da Luz, a mais importante fortaleza de resistência de Glenin que durou todo o caminho até a véspera da Era das Trevas, quando o reinado dos dragões foi derrubado. O monastério foi de repente abandonado, e os 10 paladinos sagrados desapareceram sem deixar vestígios. Alguns dizem que depois de servir o propósito deles, eles deixaram o reino dos céus para aceitar as bênçãos de Deus. Outros alegaram que eles trouxeram seus amados com eles para viver o resto de suas vidas em paz, livres de assuntos mundanos nas praias do norte da província. O Monastério da Luz foi mais tarde ocupado pelos hereges de capa vermelha que expulsaram os moradores vizinhos e transformaram em um covil de bandidos. Que tipos de mistérios incontáveis estavam escondidos dentro na lenda dos 10 paladinos sagrados? A história de Conviction sempre foi tão intrigante que as pessoas não poderiam deixar de querer procurar a verdade. Depois de entrar no Monastério da Luz, Niyan ouviu o som da batalha. Tuoba, estávamos indo perfeitamente bem antes. Por que diabos você quer usar macaco em um inferno como este? Há muitas tropas aqui, e todas elas são de nível 30. Se nos encontrarmos com um elite, vamos ser torrados. Aspas. Uma voz grosseira entrou na orelha de Niyan. Parecia um tanto familiar. Se não fizermos isso agora, provavelmente não teremos chance no futuro. A lenda dos 10 paladinos sagrados é uma história tão famosa. Tenho certeza de que esse lugar está relacionado a isso. Talvez nós possamos receber uma missão relacionada ao paladino. A outra voz parecia um pouco indiferente. Niyan franziu as sobrancelhas. Parecia haver pessoas que chegaram antes dele. Depois de entrar no pátio do monastério, havia apenas um caminho à frente. Seria muito difícil contorná-los. Ao ativar o stealth, ele lentamente abriu caminho. Enquanto olhava para a frente, a cena que entrava em seus olhos o deixava desconcertado. Como as pessoas apenas ousavam explorar mapas de alto nível em grupos, Niyan achava que ele iria encontrar pelo menos 5 ou 6 jogadores na frente dele. Nunca esperava que ele só encontrasse 2. Um deles era um berserker que se parecia com um titã metálico que poderia rasgar a terra. De 6 pés, repleto de músculos, ele usava uma armadura cheia de espinhos com um brilho dourado e carregava uma grande espada negra, socket no punho com 3 gemas azuis. O coração de Niyan saltou à vista dessa pessoa. Ele realmente era muito perverso. Ele realmente conseguiu um conjunto sombrio da armadura de batalha. Era um conjunto que só dropava de Calo Ferreiro morto-vivo um elite de nível 25, no Darkwind Canyon.
Kalo tomava um dia para reaparecer depois de ser morto, enquanto o conjunto sombrio da armadura de batalha consistia em 5 partes: espada, peitoral, capacete, luva e bota, o que significava que levaria pelo menos 5 dias para conseguir o conjunto completo. E isso era só se você tivesse muita sorte. Nian mudou o foco para o outro, um paladino com uma armadura azul. Ele usava o conjunto da luz índigo sagrada outro nível 25. A dificuldade de obter este conjunto não estava longe do conjunto sombrio da armadura de batalha. Isso exigiria que o jogador gastasse um pouco de esforço. Pelo menos, 7 a 8 dias de trabalho. As costas desses jogadores pareciam um pouco familiares. Ele inspecionou os dois com transcendente insight. Tuoba Time, nível 25. Classe, Paladino. Very Forthright, nível 25. Classe, Berserker. Nian ficou chocado. Ambos os jogadores eram de nível 25, mas seus nomes não foram exibidos nas tabelas de classificação. Eles eram exatamente como ele, jogadores que desejavam ficar anônimos. Ele agora lembrou porque ele os achou um pouco familiar. Ele os conheceu antes, fora da entrada da loja de poções Noite Estrelada logo após estabelecê-la. Naquela época, eles não causaram alguma impressão. Quem poderia ter imaginado que eles apareciam tão alta especificação na próxima vez que ele os encontrasse? Tendo em conta seus níveis e qualidade de equipamentos, eles certamente tiveram origens surpreendentes. Não é de admirar que tenham ousado explorar o Monastério da Luz com apenas 2 pessoas. Embora Nian nunca tivesse ouvido falar desses 2 jogadores antes em sua vida passada, na verdade havia muitos especialistas que não sabia que existia. Esses tipos de jogadores geralmente não eram jogadores profissionais. Eles simplesmente jogam por prazer, sem se importar com a fama ou o lucro. No entanto, a maioria desses jogadores era tão habilidoso quanto os jogadores profissionais. Eles geralmente eram de origens ricas, então ganhos e perdas no jogo não tinham importância. Nian também pode obter um conjunto completo de equipamentos, como o deles, se ele passasse 6 ou 7 dias de farmer. Mas para ele, colocar todo o esforço para algum equipamento que ele trocaria após 5 ou 10 níveis de qualquer maneira não era um uso econômico de seu tempo. Por outro lado, colecionar os 6 capítulos do primeiro volume do livro da Ordem o beneficiaria até o futuro. Mesmo buscar o último fragmento necessário para reparar completamente a sombra de Sugata era um curso de ação mais eficiente. Forthright e Tuoba acabaram de terminar sua batalha. Ao lado de seus pés estava o cadáver de um herege vermelho disfarçado. Depois de pegar os drops, os dois não pararam para descansar. Em seguida, avançaram à frente e provocaram mais de uma dúzia de hereges de capa vermelha na vizinhança, forçando-os a atacar eles. Whirlwind Slash. A grande espada do Forthright varreu todos os hereges de capa vermelha, causando valores de danos de mais de 200 para flutuar acima de suas cabeças. Inversamente, eles apenas deram-lhe um dano de 30 a 40 cada. Embora o conjunto sombrio da armadura de batalha fosse um conjunto focado no ofensivo, suas capacidades defensivas não poderiam ser ignoradas. Guerreiros também ganhavam um bônus de dano ao atacar adversários com armaduras de couro, então o dano de Forthright foi realmente impressionante. Touba lançou Lesser Heal no Forthright, depois cortou um herege de capa vermelha nas proximidades com um strike divino. Menos 430. A luz sagrada dos paladinos era bastante potente contra as criaturas do mal. Após o desembarque do Divine Strike, Touba ativou o Divine Decree. A aura sagrada ao redor dele irradiava para fora. Semelhantes a minúsculas agulhas, elas esfaquearam os corpos dos hereges de capa vermelha que agora perdiam 20 de saúde a cada segundo sob o resplendor brilhante. Forthright ativou mais uma vez o Whirlwind Slash. À medida que sua grande espada varreu em um círculo completo, ele causou uma chuva de valores de dano subir no ar. Não demorou muito para que o grupo dos hereges de capa vermelha desabasse no chão quando o pátio ficou cheio de cadáveres. Tuoba Time pegou todos os itens que droparam no chão e os guardou. Depois, ele e Forthright encontraram um canto onde podiam sentar-se. Eles comeram pão de cevada para recuperar a saúde, enquanto conversavam. Aquela lenda dos 10 paladinos sagrados ou o que quer que seja. É apenas uma lição de fundo para completar o jogo. Por tudo o que sabemos, pode haver nada aqui. Realmente vale a pena arriscar nossas vidas. Embora fossem apenas os dois, a voz de Forthright ainda era tão alta como um megafone. Quem sabe, estamos aqui para dar uma olhada. Se não encontrarmos nada, então seja assim. Além disso, mesmo que nos encontremos com um elite, tenho certeza de que podemos lidar com isso. Se encontrarmos mais de um, podemos apenas correr, respondeu Tuoba Time de forma despreocupada. Forthright sabia, não importava o que fizesse, não seria capaz de convencer Tuoba a sair. Esse patife parecia um tolo preguiçoso que desistiria depois de encontrar a menor resistência. Mas, na realidade, ele era teimoso. Uma vez que sua mente se concentrasse em algo, mesmo 10 bois não podiam segurar ele. Originalmente, havia 6 membros em sua parve. Eles deveriam sair para algum lugar para nivelar juntos, mas Tuoba continuou insistindo em ir ao Monastério da Luz mesmo que os outros não quisessem. No final, as únicas pessoas deixadas eram ele e Forthright. Como eu acabei me tornando amigo de um cara como você? Ha! Que escolha eu tenho? Nós estávamos juntos desde o momento em que eu decidi segui-lo, disse Forthright com um sorriso irônico.
Tuoba Time sorriu fracamente. Forfright era um indivíduo impetuoso, mas sua personalidade não era ruim. Quanto a Tuoba, embora ele geralmente estivesse perdido em seu próprio mundo, ele também era muito leal. Era por isso que essas duas pessoas aparentemente inteiramente diferentes se mostraram tão bem. Os dois levantaram depois que suas barras de saúde foram restauradas, prontos para enfrentar o próximo grupo de monstros. Forfright assumiu uma posição de batalha. Tuoba Time deu a si mesmo e ao Forfright muitas bênçãos. Sua força, destreza, consciência e outras estatísticas receberam um impulso significativo. Com essas bênçãos ativas, Tuoba sentiu um leve tremor em sua mente. Cuidado, há um ladrão. O Tuoba Time gritou, ativando Eyes of the Divine. Suas pupilas brilharam com uma luz dourada enquanto examinava os arredores. Ele descobriu Ni e Yan à espreita nas sombras a cerca de 10 metros de distância deles. Não muito longe, mas não parecia ter intenção de atacá-los. Forfright olhou fixamente. Como um guerreiro, sua consciência era muito inferior à de um paladino. Não ajudava que ele tinha uma natureza inquieta também. Ele estava bem avançando cegamente na batalha e batendo nos inimigos. Mas quando se tratava de uma tarefa que exigia uma mente aguda, como detectar o inimigo em stealth, sua performance era bastante pobre. Então, novamente, ele era um guerreiro com excelente equipamento. Mesmo que ele não prestasse atenção aos arredores ao nivelar fora, nenhum ladrão seria estúpido o suficiente para atacá-lo. Embora ele pudesse ser imobilizado por alguns segundos com um concussive blow, ele era muito tanque para perder sua saúde total. Assim que ele se recuperasse e atacasse com um tendon break, qualquer ladrão comum iria cair como um pano molhado.